É muito provável que você já tenha ouvido a frase "todo mundo é filho de Deus" ou "ah, eu também sou filha de Deus". Mas será mesmo? A Bíblia diz que não são todos que realmente são filhos, e hoje eu quero mostrar para vocês onde é que está escrito isso e por que não. Esse é o assunto que eu decidi começar a série Uma Fé Consciente, que é uma série no qual a gente vai estar alicerçando a nossa base, entendendo as questões mais básicas, mais simples, para depois podermos nos aprofundar na fé. E eu me questionei muito se eu devia ou não fazer essa série, aliás, até os vídeos do canal, por ser tão nova, não ter tantos anos assim de convertida, esse ano acho que fazem 5 anos, e também por não ter uma formação teológica. Mas foi o Senhor quem me chamou para isso, me deu palavras de capacitação, e o Senhor tem me mostrado que tem pessoas que não conhecem esse pouco que Ele já me disse. E eu não vou desprezar, nem que seja um pouquinho da palavra, um pequeno conhecimento, porque se a gente for olhar, tudo aponta para Cristo, e Cristo não pode ser chamado de pequeno, ser menosprezado. Todos os ensinamentos baseados na palavra são válidos. Lembrando que a gente busca compreender a palavra, mas não é só para adquirir conhecimento, mas sim para conhecermos ao Senhor e deixar que a palavra nos transforme. É para nossa edificação, santificação e para o relacionamento com Deus. Não é possível a gente se relacionar com alguém que a gente não conhece. Não é possível a gente afirmar por aí que seguimos a Cristo se nós não conhecemos a Ele. Mas enfim, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é a nossa origem, e isso fica claro desde Gênesis a Apocalipse. Porém, isso não significa que estamos debaixo de sua paternidade. E por que não? Porque a imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus, o relacionamento que tínhamos com Ele foi quebrado na queda. Então, ali, naquele momento, houve uma separação. E nós nos tornamos inimigos de Deus. Parece um termo forte, né? E realmente é. Porque no pecado, nós somos inimigos. Deus, ele não tem amizade, ele não tem comunhão com aquilo que é mal, com aquilo que é desprezível, com aquilo que é imoral, com aquilo que é sujo. E em Colossenses 1:21 vai falar: isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Então, na queda, a gente passa a praticar, a desejar os prazeres mundanos, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Em Gálatas 5 a gente também vai ver isso, que fala sobre a luta, né, a guerra que existe entre o espírito e a carne, que eles desejam coisas opostas. É de fato uma guerra. Não é um exagero dizer isso. O espírito quer uma coisa, a carne quer outra. E se a gente ainda está sob a influência da carne, nós somos inimigos do espírito. Agora que já está bem nítido essa inimizade, alguém pode pensar, então agora não tem mais jeito? Todos nós somos inimigos e acabou. E também a resposta é não. A resposta é Cristo Jesus. Em Romanos 5:10 vai dizer: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. E em Efésios 2:16 diz: assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Eis aí as boas novas. A gente pode ter essa reconciliação com o Senhor. E essa reconciliação foi feita na cruz, mas nós precisamos acessá-la. E como é que a gente faz isso? Porque não é simplesmente porque Cristo morreu e ele morreu pelo pecado de todos, que todos agora se tornaram filhos. É preciso uma coisinha ainda. E também a palavra nos deixa claro isso. Eu vou sempre trazer versículos, porque tudo isso é fundamentado na palavra. E eu não quero apenas dizer onde fica, eu quero ler aqui com vocês, porque eu sei que tem pessoas que assistem que não possuem o costume, o hábito de ler a Bíblia. E isso é essencial. Gente, é isso que nos traz vida. É dessa maneira que nós conhecemos e cremos em Deus. O direito de sermos filhos de Deus é dado mediante a fé em Cristo Jesus.
Isso está em João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. O preço foi pago de uma vez só pelo pecado de todos. Ali naquela cruz, quando Jesus morreu e depois que ele ressuscitou, isso foi por toda a humanidade. Porém, para a gente receber isso, essa graça que nos é apresentada, a gente precisa crer. Crer em Jesus, aceitar a sua mensagem, e isso acarreta em segui-lo. Para a gente visualizar, eu sou muito visual, então eu acabo vendo tudo isso de uma maneira realmente como se o sangue estivesse aqui, escorrendo na nossa frente, e o Senhor estivesse nos chamando para nos lavar. O sangue estar escorrendo foi uma escolha do Senhor de entregar a sua vida. Foi Ele quem nos escolheu primeiro. Porém, a escolha de ir até Ele é nossa. Ele nos dá esse livre-arbítrio. E para nos tornarmos filhos, nós temos que crer que esse sangue de fato está ali e querer nos lavar. A gente tem que aceitar a mensagem do Evangelho, que é arrependam-se. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E esse arrependimento, ele não é de remorso, de culpa. Ele não é algo, ai, eu fiz tal coisa, mas eu faria de novo. Ele é um arrependimento genuíno, que provoca uma dor, que nos fere. A palavra de Deus nos fere para que Ele possa nos curar. Então, visualizando de novo, o sangue está aqui, escorrendo na nossa frente, está jorrando diretamente de Cristo. E o Senhor está nos chamando, vem e se lave, vem, se arrependa, abandone as suas práticas antigas, se purifique, se santifique. Para que a gente possa se santificar, a gente tem que abandonar todas as coisas que nos prendem, que nos distraem, que nos mantêm cativos, todos os prazeres mundanos. Então a gente precisa se despir. É preciso estar nu diante do Senhor. É preciso se humilhar diante do Senhor e expor cada falha para que o sangue possa entrar em contato com a carne diretamente. Quando o sangue entra em contato com a gente por inteiro, nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E é aí que Deus se torna o nosso Pai. É aí que recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia! Olha a dádiva que nos é dada. Olha o presente que está disponível para você hoje. Se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, se você não se lavou nesse sangue, hoje é o dia que você pode fazer isso. Hoje é o dia que fez o Senhor e que Ele tem te chamado. Ele está te chamando nesse momento. Se entregue, se arrependa, porque Ele quer ser o seu Pai.